Retornando então, pessoal, para a nosso terceiro vídeo, né? E faço uma proposta, inclusive, para não ficar tão pesado quanto ficou o primeiro vídeo, a gente dividir esse terceiro aqui em duas partes. Faremos então um terceiro e um quarto vídeo, tá? Porque constatei que ele ficaria muito extenso, maior inclusive que o primeiro, que já teve duração de 43 minutos, tá? Então, para que fique um pouco mais leve para vocês, vamos dividi-lo em duas partes então, ok? Vamos ao terceiro vídeo então, falando agora a respeito da prova pericial. Bom, os meios de prova mais comuns são o meio testemunhal, documental e pericial. A perícia, como eu até havia comentado com vocês há pouco, ela apresenta um efeito colateral. O efeito da prova pericial é de desestímulo dos recursos. Tamanho é o grau de convencimento que goza esse meio de prova. Mesmo a parte que vier a sucumbir no processo, ela acaba tendo um respeito muito grande pela decisão que tenha sido proferida, embasada em um laudo pericial. Então esse é um efeito colateral da prova pericial, tá? Bom, os fatos conflituosos, né, que são objeto da prova, já vimos lá atrás, eles podem ser simples ou complexos. Fato simples é o fato que, uma vez ocorrido, imediatamente ele gera as consequências jurídicas. Tá? Já o fato complexo é o fato que não é facilmente verificável, visualizável. Tá? Ele vai depender de uma análise mais profunda de alguém com conhecimento técnico e científico para esclarecimento ao juiz. O juiz não consegue ter essa conclusão de imediato com um simples documento, uma prova testemunhal produzida no processo, certo? Então, o fato complexo é aquele que certamente exigirá do juiz a produção de uma prova pericial, certo? Bom, vamos ao conceito da prova pericial. Segundo Moacir Amaral Santos, Nelson Nery Jr., duas grandes autoridades no ramo de provas, a perícia é o meio de prova destinado a esclarecer o juiz sobre circunstâncias relativas aos fatos conflituosos que envolvem conhecimentos técnicos ou científicos. Então, a perícia é o meio de prova que se destina a esclarecer o juiz sobre circunstâncias relativas a fatos conflituosos e que envolvem conhecimentos técnicos ou científicos, ou seja, fatos complexos, certo? Bom, na hipótese de fatos complexos, sua perfeita compreensão ela demanda conhecimentos científicos que o juiz não está obrigado a ter. A ciência que ele desenvolveu na sua vida é a ciência jurídica, né? Não é nenhuma outra ciência que possa propiciar a ele esse alto grau de conhecimento técnico, né? Para formar o seu conhecimento, pelo menos com bastante segurança, né? Ele necessita do quê? De um auxiliar da sua confiança, com formação acadêmica na área, de preferência na área relativa ao fato a se provar, para que ele possa formar o seu convencimento. Bom, a prova pericial ela sofre algumas classificações. Ela tem uma classificação quanto ao tipo da perícia, quanto ao ambiente da produção e quanto ao cabimento da perícia. Quanto ao tipo da perícia, ela se subdivide em exame, vistoria e avaliação. O exame é para coisas móveis e para pessoas também. A vistoria é para imóveis e a avaliação é sempre para a atribuição de valores para bens ou coisas, certo? Já a classificação conforme o ambiente da produção, ela poderá ser judicial ou extrajudicial. Extrajudicial é quando essa prova pericial ocorre fora do processo, certo? E a judicial é quando ela ocorre dentro do processo. Temos aqui no artigo 472 uma coincidência que aconteceu entre o Código
superado, né? E o código em vigor é que ficava no artigo 427, esse artigo, e agora está no 472. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na petição inicial ou na contestação, apresentarem sobre aquelas questões de fato, questões complexas, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente considera o parecer técnico que uma das partes, autor ou réu, levou ao processo, junto com a petição inicial ou com a contestação, tendo levado então um trabalho produzido por um assistente técnico, o juiz também poderá levar em consideração e considerar isso como uma prova pericial também. Então não foi aquela prova pericial produzida, chamada de judicial, produzida por um perito, nomeado pelo juiz, mas ela é chamada de uma prova pericial extrajudicial porque levada também por geralmente um profissional que atua como assistente técnico, que faz às vezes de um perito e que em determinadas circunstâncias poderá até inclusive ser indicado por um juiz, né, para atuar em outros processos. Ora, o juiz vendo um parecer técnico de um profissional que ele já respeita, considera, e tendo sido juntado então num processo pelo autor ou pelo réu, ele pode até dispensar a realização da perícia e utilizar-se então desse parecer técnico chamado então de um laudo extrajudicial, certo? Quanto ao cabimento, deverá ser útil, necessária ou praticável a prova pericial. Considera-se útil quando o fato depende de conhecimento técnico. Dependeu de conhecimento técnico, então é fato complexo, a prova pericial é útil. E ela é considerada necessária quando não houver outras provas produzidas. Tá? Então, se não há nenhum outro tipo de prova produzida, o juiz não tem alternativa e lança a mão então da produção da prova pericial, nomeando alguém da sua confiança para esclarecimento de determinados fatos. E a prova também, quanto ao cabimento, ela deverá ser praticável, ou seja, quando é possível a verificação desses fatos, né? A prova se considera impraticável, por exemplo, se estiver falando de uma reparação de danos por algumas trincas que ocorreram em determinado prédio, e de repente o dono do prédio vai lá e implode esse prédio, desmancha totalmente o prédio, e antes mesmo que seja feita essa perícia, isso se tornará então impraticável, né? Porque houve uma alteração daquele objeto que poderia passar então pela prova pericial. Bom, vamos falar um pouco agora a respeito do perito. O perito, vamos falar da formação, dos deveres e dos direitos do perito. Quanto à sua formação, eles são buscados entre profissionais legalmente habilitados e devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Então, nós estamos no estado do Paraná, esse cadastro deve ser feito perante o Tribunal de Justiça do estado do Paraná. Vamos ver o que diz o artigo 156, parágrafos 1º e 2º com relação à formação do perito. O 156 diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O 156, parágrafo 1º, diz que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, certo? Se o processo é na Justiça Federal, então, e você quer atuar na Justiça Federal, você deverá estar inscrito perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Se é um processo que tramita na vara estadual, né, em varas estaduais, você deverá estar inscrito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Diz o parágrafo 2º do 156 que para a formação desse cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e também à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, inclusive, as universidades são consultadas constantemente pelo tribunal para essas indicações. O nosso curso, inclusive, já foi consultado
para fazer indicações nesse sentido. Tá? O artigo 157, parágrafo 2º, fala que será organizada uma lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação. Então, quem quiser se habilitar, basta comparecer nessas varas, nas varas ou secretarias, e para apresentar os documentos para que essa documentação seja enviada aos tribunais. E aí, nas varas, vai ser feita a distribuição de maneira equitativa desses peritos, certo? Bom, quais são os deveres do perito? O perito ele tem o dever, obrigação de aceitar o encargo quando o juiz o nomear como perito, tá? Porque há previsão no artigo 157 e 378 do Código de Processo Civil de que ninguém se exime do dever de colaborar com a justiça. Então, se o juiz nomeou, deve-se aceitar o encargo. Logo à frente veremos uma possibilidade de não aceitação. Um outro dever é de respeitar os prazos que o juiz determinar, né? O juiz, vocês viram lá que o juiz nomeia o perito e já define o prazo para a apresentação do laudo. Existe também o dever, a obrigação de comparecer à audiência designada pelo juiz. E existe um dever de lealdade também para com o processo, com o juiz, com as partes. Isso está previsto no artigo 158 do Código de Processo Civil e no artigo 342 do Código Penal, que dizem o seguinte, olha a gravidade disso. O artigo 158 diz que o perito, por dolo ou mesmo por culpa, ou seja, mesmo sem intenção, né, se houver negligência, imprudência ou imperícia, quando o perito prestar informações inverídicas, não verdadeiras, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de 2 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei. Qual que é essa outra sanção prevista em lei? Artigo 342 do Código Penal, que diz: falso testemunho ou falsa perícia. Diz assim: fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, como perito, como contador, como tradutor ou como intérprete em processo judicial, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Então vejam que é bastante grave essa sanção, né? Essas sanções, né? Já que fala aqui da inabilitação por 2 anos para atuar como perito. Além da comunicação, né, o juiz vai comunicar a entidade de classe a qual você pertence, se é um médico, se é um dentista, se é um químico, se é um farmacêutico, se é um psicólogo, se é um contador, se é um advogado, enfim. O órgão de classe vai ser comunicado pelo juiz, através de ofício, e ainda responder ao inquérito policial aqui e uma ação penal, né, na justiça criminal. Em razão do quê? Em razão dessa questão aí de lealdade. Faltar com a verdade, então, por dolo ou também por culpa, o que é mais grave. Bom, vamos falar um pouquinho dos direitos do perito agora, né? O perito ele tem o direito de escusar-se ao encargo, ou seja, da mesma forma que ele tem a obrigação de aceitar o encargo, ele pode escusar-se, ele pode se negar a aceitar esse encargo, e existem algumas hipóteses aqui, previstas no artigo 157. A letra A diz assim: nos casos de ocorrência de força maior, você alega força maior e pede para que o juiz decline da sua indicação, né? E para que ele então faça a nomeação de um outro perito. Ou por considerar-se, quando o perito se considerar inabilitado ou não capacitado suficientemente, dependendo da complexidade do caso, ou se essa perícia vier a causar um dano para si mesmo, para o seu cônjuge, ou até mesmo para os seus parentes até o 2º grau, ele também pode se escusar, tá? Ou se pela profissão ele dever guardar sigilo, né? O caso principalmente aí dos psicólogos que ouvem muitas confissões, né? E se houver uma indicação aqui, ele pode se escusar. Ou ele, sem muitas delongas aqui, se ele não quiser assumir essa função, ele pode alegar que ele está sobrecarregado por outras perícias e simplesmente não aceitar.
Isso às vezes ocorre, já vi perito não aceitar porque o juiz tinha o hábito de atribuir honorários extremamente baixos, considerados aviltantes para os peritos. Então o perito simplesmente não aceitava mais nada que aquele juiz, quando nomeasse, os peritos já começavam a sair fora ali porque não justificava tanto trabalho. Tá? O perito ele também poderá pedir a prorrogação de prazo por uma vez, então veja que ele tem o direito de respeitar o prazo, mas se ele entender que pela complexidade dos dados que ele tem que levantar, ele não conseguir cumprir o prazo, ele pode pedir a prorrogação do prazo ao juiz, mas somente por uma vez, ok? Não pode indefinidamente ficar pedindo prorrogação de prazo, certo? O perito também tem como direito aqui recorrer às fontes de informação. Isso aqui a gente faz questão de ressaltar porque dá um poder praticamente ilimitado ao perito. Vejam o artigo 473 e o 478, o que dizem. O artigo 473 diz assim, ó: para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários. Perceberam? A não limitação aqui, a amplitude dos poderes do perito para buscar a elucidação dos fatos. Todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Qual que é o objeto da perícia? Vimos já, os fatos, né? Os fatos conflituosos. Então, para desempenhar sua função, o perito, e veja bem aqui, os assistentes técnicos também, tá? Quando você então estiver atuando como perito nomeado pelo juiz ou quando você estiver trabalhando para o autor ou para o réu, como assistente técnico, você também se usa desse parágrafo 3º do artigo 473, então, valendo-se de todos os meios necessários. Todos. Quando diz todos aqui, esse rol que vem na sequência aqui, ele passa a ser meio que exemplificativo, porque todos, então, você pode lançar a mão até de algum outro meio que não estiver elencado aqui e que você entender que é imprescindível para você esclarecer os fatos. É só dizer isso para o juiz. É o que basta. Bom, o 478, parágrafo 3º, também fala desses meios à disposição do perito. Ó. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, né, de uma assinatura, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribua a autoria do documento, que ele lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Então, se você estiver fazendo aí uma perícia de grafoscopia, você poderá, então, com base no 478, parágrafo 3º, também pedir para o juiz, pedir ofícios para os cartórios, pedindo documentos, pedindo fichas, né, de assinaturas, ou, se não encontrar essas fichas aí, chamar as partes, né, a quem se atribui essas assinaturas, essas letras aí, para que eles aleatoriamente escrevam tudo aquilo que você solicitar. Perfeito? Bom, quanto aos honorários, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, especificamente, uma parte falando especificamente só sobre os honorários, tá? Por fim, então, como direito, o perito ele tem direito ao ressarcimento de todas as despesas que ele efetuar com esses deslocamentos dele, certo? Se ele tiver que ir para a Receita Federal, ir para a Receita Estadual, ir lá no galpão da indústria, ir para a fazenda, vai pegando nota de tudo isso aí, de almoço, de combustível e apresente no processo. O juiz determinará o ressarcimento de todas essas despesas, além dos honorários que forem arbitrados pela produção do laudo pericial. Bom, com relação ao perito, vamos falar sobre os impedimentos e as suspeições do perito.
O perito, ele é impedido de atuar no processo quando ele for parte. Seria até meio que absurdo, né? Ele sendo parte, sendo autor ou réu, e atuar ao mesmo tempo, atuar no processo. Mas como absurdos acontecem, o legislador não quis correr risco aqui, né? De deixar isso sem ser previamente vedado, né? Ou quando o perito ele já interviu nesse processo como advogado, como juiz, como membro do Ministério Público ou como testemunha, em qualquer dessas situações aqui, então ele fica impedido de atuar como perito, certo? Ou quando seu cônjuge ou parente até segundo grau for advogado do autor ou do réu, ele também estará impedido. Quando for cônjuge ou parente até terceiro grau do autor ou do réu, vejam, parente até terceiro grau do autor ou do réu, impedido, proibido de atuar como perito também. Ou em que figure como parte uma instituição de ensino que esse perito tenha relação de emprego, proibido também, impedido. Quando for sócio de pessoa jurídica que é parte no processo, também impedido. Ou em que figure como parte, autor ou réu, cliente de escritório de advocacia do seu cônjuge, do seu companheiro ou até mesmo do seu parente até terceiro grau, mesmo que neste processo o autor ou réu esteja sendo patrocinado por um outro advogado, tá? Então, se ele for cliente do teu cônjuge, do teu companheiro ou de um parente seu até terceiro grau, não adianta ele aparecer com outro advogado lá, porque se isso for comprovado, o perito estará impedido e esse laudo, se já tiver sido confeccionado, basta essa comprovação aqui, o laudo será nulo. Bom, os peritos também podem ser considerados suspeitos. Bom, quando for amigo íntimo ou inimigo capital do autor e do réu, ou do réu, ou dos advogados do autor e do réu. Ou ele também é considerado suspeito quando a parte for credora ou devedora do perito. Ou credora ou devedora do cônjuge do perito, do companheiro ou companheira do perito, ou de parentes até terceiro grau do perito. Então, se tiver qualquer relação dessa aqui, um parente teu de primeiro, segundo, terceiro grau for credor de uma das partes aqui, você não pode atuar como perito também. Fica sob suspeição, tá? Quando receber presentes das partes também se torna suspeito, ou quando tiver interesse no julgamento em favor de uma das partes, também se torna suspeito. Diferença entre impedimento e suspeição, todo mundo sabe, né? O impedimento leva à anulação a qualquer momento, né? Nulidade absoluta. Já a suspeição, no momento em que a parte toma conhecimento, ela já deve se manifestar sob pena de ocorrer preclusão e uma aceitação tácita dessas configurações aqui do perito, certo? Bom, falando do perito, vamos falar um pouquinho também dos assistentes técnicos, né? Porque nem sempre você será nomeado ou nomeada pelo juiz num determinado processo, mas você pode também divulgar a sua especialização para todos os advogados da tua comarca, da tua região, do estado todo, para assisti-los, né? Para atuarem em favor dos seus clientes, tá? E os assistentes técnicos, eles são como os peritos indicados pelas partes. Eles exercem uma função idêntica, tá? A indicação está prevista lá no artigo 465, inciso 2, ou seja, quando as partes são intimadas da nomeação do perito, elas já devem apresentar os quesitos, né, as perguntas que serão dirigidas aos peritos e também indicar os seus assistentes técnicos, tá? Os assistentes técnicos, eles não estão sujeitos nem ao impedimento e nem à suspeição. Tudo aquilo que a gente acabou de ver aí, toda aquela vedação que existe para o perito, né, os impedimentos e as suspeições, no caso do assistente técnico não existe nada disso aí, tá? Até mesmo porque ele vai atuar para uma das partes, tá? E atuando para uma das partes, ele pode ser parcial, tá? Ele pode defender uma das partes, não há nenhuma irregularidade nisto aí, diferentemente do perito, que deverá ser tão imparcial quanto o juiz, né? Atuando na busca da verdade dos fatos e esclarecimento de todas as dúvidas para o juiz.
Já o assistente técnico, ele está defendendo o ponto de vista do seu cliente ali e ele vê aqueles fatos sob a mesma ótica do cliente, que é parte. Perfeito? Bom, os assistentes técnicos, eles fornecem pareceres ou laudos substitutivos, né? Então, eles não fornecem o laudo judicial, eles fornecem pareceres, que o juiz também vai apreciar. O juiz pode levar em consideração, por exemplo, o parecer de um dos assistentes técnicos, se convencer mais pelo parecer elaborado pelo assistente técnico do que mesmo pelo laudo do perito que ele mesmo indicou, certo? E os assistentes técnicos eles também podem produzir os laudos substitutivos naquelas hipóteses em que eu comentei com vocês, em que as partes apresentam, né, o autor ou réu apresentando pareceres técnicos e o juiz dispensa o laudo pericial e utiliza como laudos substitutivos, tá? Basta ele estar devidamente convencido daquele parecer técnico que foi apresentado então por uma das partes. Tá? Bom, os assistentes técnicos também podem recorrer a todas as fontes de informações, já disse isso para vocês agora há pouco, né? Ele também, tanto o perito quanto o assistente técnico pode se utilizar de todos aqueles artifícios necessários lá na busca de esclarecimento dos fatos também. Por quê? Porque o juiz também poderá se utilizar de um parecer técnico para formar o seu convencimento e descartar o laudo pericial produzido pelo assistente técnico, pelo perito que ele mesmo havia nomeado. Bom, para encerrar esse nosso terceiro vídeo, o Código de Processo Civil trouxe uma figura nova que trouxe um perito que pode ser escolhido pelas partes. Veja só que interessante. Então, as partes podem escolher, o juiz nomeia um perito e as partes podem escolher o assistente técnico. Cada uma escolhe o seu assistente técnico. Mas existe, o novo CPC trouxe essa figura aqui então, de um perito escolhido pelo autor e pelo réu. Diz o 471, as partes podem, de comum acordo, escolher o perito indicando-o mediante requerimento, desde que o perito seja plenamente capaz, a causa pode ser resolvida por autocomposição, ou seja, não pode envolver aqui qualquer tipo de direito indisponível, né? O parágrafo 1º fala assim, as partes ao escolher o perito já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia que se realizará em data e local previamente anunciados. Então as próprias partes, se elas, pelo menos nisso aí, tiverem um consenso, né, em já escolher um perito que elas têm plena confiança e sabem que é uma pessoa idônea, imparcial e plenamente capacitada, elas mesmas já podem sugerir para o juiz esse perito, e certamente o juiz vai acatar, porque não haverá nenhum tipo de suspeição ou impedimento, já que as próprias partes já fizeram essa escolha. Simplifica bastante a vida do juiz. Bom, com isso encerramos então o nosso terceiro vídeo, gente, e logo voltaremos então para o quarto e último vídeo da nossa aula. Um abraço a todos.